Estamos aqui com a infectologista Bianca. Hoje ela vai conversar um pouco com a gente sobre os sintomas e tratamentos da dengue, com foco em bebês e crianças também. Semana passada em Ponta Grossa nós tivemos uma morte de um recém-nascido por causa de dengue. Então, Bianca, como que os pais podem proteger os filhos da dengue? É, Quando o bebê é menor que 2 meses, né? Ele tem que ser protegido da picada de insetos através de barreiras físicas, né? Usar a roupa compridinha, usar mosquiteiro, permanecer em ambiente interno, evitar sair aí de casa nos horários que o mosquito está mais ativo, né? Entre 2 meses e 6 meses, é permitido o uso de repelentes quando há um risco assim grande, né, de contrair a dengue, por exemplo, em época de epidemia. Aí, além de fazer as barreiras físicas, né, é possível também aplicar o repelente no bebê, sempre o repelente é a versão infantil, né, que é a que tem as menores concentrações de icaridina e de DET, né? E no caso. E assim, Pode continuar. E acima de 6 meses, as mesmas medidas e já com mais tranquilidade, mais reaplicações ao dia. E no caso dos bebês, né, como que os pais eles podem distinguir os sintomas de sintomas comuns mesmo? Como que eles podem fazer essa diferença para ver se tem a necessidade já de procurar atendimento médico e buscar ajuda? Em bebezinhos muito pequenos, abaixo de 3 meses de idade, é muito difícil diferenciar sintomas, né? Então, abaixo de 3 meses de idade, se apresentar febre, já deve procurar atendimento médico, independente de outros sintomas, tá? Mas nas crianças pequenas é muito comum a dengue se apresentar com febre, com vômito e com diarreia, né? Às vezes as crianças elas não conseguem explicar, né, que elas estão com dor de cabeça, que elas estão com dor no corpo. A gente acaba tendo que se atentar aí aos outros sintomas que a dengue pode causar. E quais que são os cuidados necessários também para as mulheres grávidas? Existe alguma diferença, algum cuidado especial que elas devem tomar? A dengue, quando ela é adquirida no primeiro trimestre da gestação, ela aumenta o risco de aborto espontâneo, né? E quando ela é adquirida no último trimestre, ela aumenta a chance de parto prematuro ou até mesmo de transmissão da dengue para o bebê, né? Então, as grávidas, elas podem e devem fazer uso de repelente, de barreiras mecânicas, né? Também evitar frequentar locais ou horários em que tenha muito mosquito. E para as gestantes, elas podem usar qualquer forma de repelente que pode ser comprado na farmácia para adulto mesmo e fazer a replicação de acordo com as indicações da marca que ela comprou. Entendi. Bianca, e os sintomas? Nos bebês, você havia comentado que o indicado é quando o bebê é muito pequenininho já levar direto para o médico, mas existe alguma diferença entre crianças e adultos nos sintomas? É bem parecido, mas em crianças a gente vê um pouco mais de prevalência de vômito e diarreia do que nos adultos, né? Pode aparecer também o racho cutâneo, a gente vê acontecer nos adultos, mas as crianças, elas costumam ter mais esse vermelhão pelo corpo em várias doenças virais, inclusive mais na dengue também. E atentar também sinais de desidratação da criança, né? Porque o que a dengue acaba causando em última instância é uma desidratação. Então a criança começar a ficar mais apática, aquele olhinho mais fundo, não tá querendo brincar tanto, parece que tá perdendo o apetite, também ela merece ser avaliada. E Bianca, nós sabemos que a dengue ela tem algumas complicações, né? Existem medicamentos que não podem ser consumidos. Quais que são essas complicações que podem ocorrer? Como que elas são tratadas? Como que podem ser evitadas? As principais complicações da dengue são a hipovolemia, né, que é a própria desidratação.
Sinais indiretos de que está acontecendo a hipovolemia é o aumento das células vermelhas no sangue do hematócrito com a queda de plaquetas, né? E isso tem que ser evitado estimulando a hidratação via oral, ou às vezes, se a pessoa não está tolerando, né, ingerir líquidos, fazer via endovenosa, internado. Outro também é o surgimento de sangramentos espontâneos, tá? Isso acontece num momento assim que já evoluiu bastante a desidratação, já acabou fazendo perda de plaquetas e de outros fatores de coagulação. Então, às vezes a criança vai escovar o dente, né, e sangra a gengiva na hora de escovar o dente, ou ela evacua e sai um pouquinho de sangue junto com as fezes, né? São sinais aí que pode observar de uma evolução da dengue. E a dengue, particularmente em crianças, ela pode fazer encefalites e miocardites, né? Então, a criança tem uma crise convulsiva, que não era esperada, que não é parte do histórico dela, que está com uma mudança brusca de comportamento, né? Não parece mais a mesma criança, está muito irritadiça. Podem ser sinais aí de encefalite, por exemplo. E a miocardite pode se manifestar com muita canseira, falta de ar, inchaço do corpo. E nesses casos, Bianca, quando já tem a confirmação da doença, como que são feitos os tratamentos? Existem também alguma diferença no tratamento da pessoa adulta para as crianças, para os bebês? Assim como nos adultos, devem ser evitadas medicações que aumentam a chance de sangramentos, né? Especialmente sangramentos do trato gastrointestinal, que são anti-inflamatórios, como ibuprofeno, nimesulida. Então, quando a criança está com febre e é a época de dengue, né? Ainda não está descartada a dengue, ela deve ser medicada para febre com dipirona ou com paracetamol, né? Se for menor de 1 ano, com paracetamol só. E com relação às complicações, elas são manejadas parecidas com o do adulto, né? São tratamentos de suporte. Quando há sangramento, fazer transfusão de plasma, de fatores de coagulação, de plaquetas, né? Não há tratamento específico contra o vírus da dengue. A gente tem que manter a pessoa bem, né? Até dar o tempo da recuperação. Afinal, é uma doença que supostamente é para ser autolimitada. Entendi. E em casos como esse que a gente está vivendo, né, de surtos muito grandes, a gente vê o Paraná com milhares de casos, Ponta Grossa também com muitos casos, aumentando o número de mortes. Quais são as ações que podem ser tomadas para controlar a doença e também a propagação, né, do mosquito? O que a população pode fazer para se prevenir, além de usar o repelente? Cada pessoa que está se protegendo de contrair dengue, ela acaba protegendo outras pessoas, né? Que é assim que o vírus se propaga. Uma pessoa se infecta, essa pessoa infectada acaba infectando todos os mosquitos que picarem ela nesse período, que vai propagar a doença. Então, a pessoa que está se protegendo de picadas e está se protegendo de adquirir a doença, ela também acaba protegendo as pessoas ao seu redor. As pessoas que moram nas cidades que está tendo a vacina, tomar a vacina de acordo com a faixa etária que está sendo indicada, também é uma medida. E o controle do mosquito, nesse ano, né, que a gente ainda não tem a vacina disponível para todo mundo, é com certeza o fator mais importante aí para o controle da propagação da doença. O controle do mosquito feito, né, com o controle ambiental mesmo, dos focos em que há acúmulo de água, né, nos quintais, nos terrenos baldios. Isso pode resolver muitos problemas urbanos, né? Não só o mosquito, mas escorpião. Nós somos área, né, que tem aranha marrom, por exemplo, cobras, ratos. É uma medida, assim, a limpeza dos ambientes é uma medida que só traria benefícios em muitos outros sentidos.